Gente, bom dia. Meu nome é Izzy, eu sou terapeuta multidimensional e hoje é o 5º dia da série de 21 dias de quebras de pactos, contratos e acordos negativos com a mesa multidimensional arturiana. Todos os dias às 9 horas da manhã eu tô aqui fazendo essa quebra de pactos no Instagram e depois eu subo esses vídeos lá pro YouTube. Então, quem quiser pode acompanhar às 9 horas ao vivo comigo ou se não, no YouTube depois a gravação. Esse projeto ele começou fazem então 5 dias e quem está começando agora, quem assistiu hoje pela primeira vez, eu recomendo que volte a assistir depois lá no primeiro dia, porque lá tem todas as informações sobre o que são pactos, acordos, contratos. Oi gente, tudo bom? E como que quebrar isso pode beneficiar a tua vida e pode facilitar a tua libertação financeira e as informações de como que tu pode aproveitar melhor também esses 21 dias, tá? Então, toda a egrégora que se forma das pessoas que se comprometeram em fazer os 21 dias, seja quando eu tô... Oi, tudo bom? Gente, quem é tu, Floripa Food Shop? Quando vocês se comprometeram em fazer os 21 dias, seja as pessoas que estão acompanhando aqui ao vivo ou as que entrarem depois, todos os comprometidos formam uma egrégora, e essa egrégora vai fortalecer o trabalho de todo mundo. Então fortalece a minha quebra de pactos e acordos, fortalece de todo mundo que está aqui comigo, comprometido com esses 21 dias, tá? Então esse trabalho é muito interessante, fazer coletivo, porque a força da egrégora auxilia a quebra das pessoas todas que estão participando da egrégora. Então é muito interessante acompanhar esse trabalho ao vivo. Tem muita gente que está colocando lá no YouTube, aqui no YouTube, as pessoas estão assistindo gravado, os seus comentários embaixo ali, eu tô participando dessa egrégora, eu tô comprometida, coloca também, porque fortalece isso na gente, fortalece a nossa força de vontade de participar e de estar ali atuando dentro dessa energia de quebra. Então eu convido vocês que estão assistindo gravado agora a dar um curtir ali no YouTube, porque ajuda a gente a divulgar esse trabalho para outras pessoas. E todo mundo que está aqui ao vivo comigo e depois também que recomende esse trabalho para outras pessoas. Ele vai ser gratuito do começo até o final, todos os 21 dias serão gratuitos. E quanto mais gente assistir, mais fortalece a nossa egrégora e mais fácil também fica para nós quebrar esses pactos, acordos e contratos. Então é aquela coisa que todo mundo ganha, tá? Todos os dias eu estou trazendo um conto, né? Um exemplo de pactos, acordos e contratos que eu trabalho no individual para as pessoas terem uma noção de como que isso pode impactar na vida delas e também para trazer alguma clareza que às vezes a pessoa se identifica com aquele mesmo ou com aquela situação parecida na sua vida, né? Então já começa a ter consciência de que, nossa, então isso é um acordo, é um pacto, tá? Então que eu tive também, né? Porque eu me sinto dessa mesma forma que essa pessoa. Começar a trazer clareza para isso e para ajudar então a facilitar essa quebra energética que é feita. 2 passos para quebrar um acordo: consciência, para desmistificar, para desmascarar ele, e 2, essa quebra energética. Facilita muito quando a gente soma as duas coisas. Então hoje eu escolhi uma história de uma cliente que ela tem muita dificuldade de expressar sentimentos, emoções ou qualquer coisa pro pai. Isso é uma coisa bem comum, né, gente? Bem comum. O pai tem aquela figura do masculino que é a pessoa que provê a casa, mas que não conversa sobre emoções e sobre coisas do dia a dia, né? Então, antigamente isso era muito comum e hoje em dia a gente vê reflexo disso na nossa família também. Então, a história dessa cliente ela tinha muita dificuldade de conversar com os pais. Então, era uma coisa para além do normal, porque ela tem irmãos e os irmãos foram criados pelo mesmo modelo de pais e não tem essa dificuldade tão grande, né? Conseguem se comunicar, se expressar melhor, ser eles mesmos dentro daquela relação ali de alguma forma. Não adianta mesmo que o pai seja aquele pai durão, assim, né? Um pai que é um pouco mais afastado. Os irmãos conseguem se comunicar melhor e essa pessoa não conseguia, mas ela também não sabia que isso tinha a ver com o financeiro dela, que era o que ela queria trabalhar. Então ela veio fazer uma sessão e a gente verificou que ela tem um pacto de silêncio com esse pai de vidas passadas. Então esse pacto de 1572 saiu lá, 1500 e pouco. Então de vidas passadas ela fez um pacto de silêncio em alguma situação de vida dela lá que talvez
esse pacto fosse importante, por exemplo, se tu falar alguma coisa tu vai morrer, se tu falar alguma coisa tu vai perder tudo, né? Então é um pacto muito forte que causou uma impressão emocional muito forte, aquilo fica impresso no nosso subconsciente. E até hoje ela não consegue se comunicar de forma tranquila com esse pai, que provavelmente veio nessa vida para que eles percebessem isso e pudessem se desfazer essa questão, porque hoje é uma pessoa que estuda autoconhecimento, que expande a consciência, que está sempre buscando e tem um problema muito forte de comunicação com esse pai e não consegue resolver o assunto dela. E como que isso está influenciando no financeiro? Primeiro, pacto de silêncio. A pessoa, ela hoje é uma empreendedora que precisa se mostrar, né? Então, falar com o público, falar com as pessoas. Então, ela tem muita dificuldade. 2, ela não consegue se comunicar com o pai, então ela não resolve a questão masculina na vida dela. E masculino é a segurança, é o responsável pela segurança, a segurança financeira, por exemplo. Essa pessoa não se sente segura financeiramente, porque ela tem lá questões ainda da criança ferida para trabalhar com o pai, com o masculino dela. E ela não consegue resolver isso porque ela não consegue se comunicar de jeito nenhum. Ela tem muita trava de se comunicar com o pai. Então, olha só a quebra de pacto, o tanto de transformação que traz na pessoa e às vezes a gente nem tem noção que isso é tão importante. Então, esse foi o exemplo de hoje. Não sei se alguém se identifica, né, que tem um pai que é mais difícil não precisa ser um pai, né, mas pode ser uma mãe, pode ser uma outra pessoa, às vezes, que nem é tão próxima. E a gente tem muita dificuldade de conversar com aquela pessoa, não consegue, trava, dá vergonha, não sai tudo ao contrário. Tá? Então, isso aí pode ser sim um pacto que a gente tem e a gente não consegue se expressar. E aquilo tá impactando na tua vida de alguma forma. Beleza? Então, vamos começar hoje o tratamento. Vamos abrir a mesa. Vocês podem fechar os olhos, respirar fundo e relaxar aí no local que vocês estão, que a gente vai primeiro abrir a mesa e depois fazer o decreto de quebra de acordo. Eu vou colocar vocês mais para trás agora para vocês conseguirem ver a mesa. Aqui. Vamos lá, gente. Vamos começar. Eu sou um ser divino participando da frequência de Gaia, Mãe Terra, e peço aterramento, trazendo as energias da seiva e os nutrientes da Terra para calibrar em mim e em todas as pessoas que assistirem esse vídeo, em qualquer dia, em qualquer lugar, ancorando nossas árvores da vida, abrindo nossas pétalas de luz, trazendo um banho cósmico em nossa consciência. Sou firme em meu propósito divino e sei que existe o equilíbrio entre minha alma e Gaia, firme em meu propósito que está localizado em meu cosmo interno e externo. Agora o decreto de proteção. Eu invoco agora o bem-amado Arcanjo Miguel e suas legiões da luz para ativar ao meu redor e deste ambiente sagrado um circuito eletrônico de proteção que é invencível e invulnerável, onde nenhuma energia de baixa vibração, elemento perturbador, energia desarmoniosa, desqualificada possa permanecer ou penetrar. Decreto a invisibilidade perfeita para que todo esse trabalho se manifeste no amor, na luz e na proteção da hierarquia do bem-amado Arcanjo Miguel, das bem-amadas das legiões da luz e toda a hierarquia deste trabalho. Eu sou o circuito eletrônico do bem-amado Arcanjo Miguel e bem-amado Arcturus. Eu sou a perfeição em meu mundo, eu sou a presença da fonte divina que me envolve em seu chamejante manto de luz prata, mantendo-me invisível e invulnerável agora e sempre. Eu sou, eu me conecto somente com a luz divina do Criador para que eu receba agora e sempre somente a verdade, na sua verdadeira pureza, na minha consciência divina, ativando o meu corpo crístico em total conexão com a luz do Criador. Ativando as minhas 12 chamas sagradas das pétalas do coração e me conectando com o perfeito alinhamento da Mãe Terra no tempo real universal, ativando o meu Cristo interno para que a verdade cósmica se alinhe no meu eu sou, para que eu seja instruída, conectada e entrelaçada na consciência divina dos nossos irmãos arcturianos e minha egrégora de luz. Eu me conecto nesse instante com os amados arcturianos para a abertura desta mesa e peço permissão ao Cristo interno de todas as pessoas que assistirem a esse vídeo, em qualquer dia, em qualquer local, para ativar a sua Merkaba, o acesso à fonte divina e o arquivo akáshico necessário para este trabalho, sempre na verdade e honra divina. Ativo a proteção crística que eu possa fluir com a luz em perfeita conexão com a minha consciência divina e o amparo do plano espiritual arcturiano e Deus Pai e Mãe Todo-Poderoso. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Fechou, a mesa está aberta. Vamos então para o decreto de quebra de contrato. Trazer mais pra cá pra ficar mais fácil de eu mexer.
Mentalizem comigo, então, esse decreto vou fazer na primeira pessoa, vocês façam junto comigo em primeira pessoa também, mentalizando, né? Decretando junto comigo. Então, vou falar mais devagar, para vocês conseguirem acompanhar o que diz as palavras ali, tá? Mas não se preocupem tanto com isso, de se perder uma palavra no meio, se não conseguiu entender, não tem problema, tá, gente? Façam o seu melhor, que tá bom. É sempre esse conselho que os mentores me passam. Faz o seu melhor, que já tá bom. A gente quer fazer mais do que consegue, mais do que é possível, né? Então isso gera muitas frustrações, tá? Então façam o seu melhor, que tá bom. Vamos lá. Eu vou começar agora então, e tem um momento aqui que eu vou falar para vocês mentalizarem o nome de vocês completo, e aí vocês fazem bem no comecinho. Vamos lá. Eu, Izzy de Aguiar Bittencourt, mentalizem o nome de vocês completo. Assim denominada nesta encarnação, no pleno exercício de meu livre-arbítrio, em nome do Pai, Mãe, Criador primordial, do Espírito Santo, do Cristo cósmico, do Arcanjo Miguel Kumara e de todos os anjos, arcanjos e Elohims, do Mestre Saint Germain e de todos os grandes mestres da luz, em nome da hierarquia da luz, do comandante Ashtashiran, de todos os comandantes estelares do comando estelar, em nome dos Pleiadianos, dos Arcturianos, dos Andromedanos e de todas as famílias estelares da luz, em nome de todos os orixás, xamãs, elementais e de todas as forças da luz, neste momento e por este meio eu revogo e renuncio com toda a firmeza e certeza de meus atos a todos e cada um dos compromissos de fidelidade, votos, acordos, pactos, alianças e contratos de associação, de sociedade e de alma, feitos nesta vida, vidas passadas e vidas simultâneas, nesta dimensão, dimensões paralelas ou qualquer outra dimensão de espaço-tempo, com qualquer pessoa, entidade, energia, força, legião ou facção, que não sejam da luz e não honram e respeitam a vontade do Deus da luz e do amor, o Deus Pai, Mãe, Criador primordial. Eu agora ordeno a todas as pessoas, entidades e seres da não-luz, encarnados ou não, que estão ligados com estes contratos, organizações, associações, facções ou legiões a que agora renuncio, que cessem, desistam e que abandonem meu campo de energia agora e para sempre e em forma retroativa, levando e retirando de meu ambiente, de meu corpo físico, de todos os meus corpos etéricos e campos de energia, toda e qualquer pessoa negativa, entidade negativa, entrante, obsessor ou ser da não-luz, encarnado ou não, assim como todas as suas armas, todos os seus artefatos, instrumentos ou dispositivos de conexão, controle ou limitação, magias, feitiços, bloqueios, amarrações e encantamentos, egrégoras, símbolos, chips, implantes, larvas, formas, pensamentos, forças e energias semeadas por essas entidades e seus associados com o objetivo de controle, domínio, manipulação ou limitação sobre mim, porque não autorizo a sua presença, nem a sua forma de agir sobre mim, e com amor envio-lhes as luzes azul, rosa e dourada do Cristo e ordeno que saiam. Revogo e renuncio a todos os contratos, pactos, acordos, alianças, votos ou compromissos que tive desde a minha primeira encarnação na matéria com estes seres negativos encarnados ou não, neste ou em outros planos, mundos ou realidades, pedindo perdão e perdoando por tudo que tem que ser perdoado, consciente ou inconscientemente, e exigindo que todos esses atos aos quais aqui renuncio sejam consumidos na chama violeta, no fogo sagrado da transmutação, confirmado e selado pelo poder do Espírito Santo. Para assegurar isso, eu agora apelo aos meus mentores de luz, ao Arcanjo Miguel, ao Comando Estelar, ao Sagrado Espírito Santo e a todas as forças e hierarquias da luz, para que sejam testemunhas da dissolução de todos esses contratos, alianças, sociedades, associações, dispositivos e energias semeadas que não honram e respeitam a vontade do Deus da luz e do amor, o Deus Pai, Mãe, Criador primordial.
peço que o Espírito Santo e todas as forças da luz testemunhem e advoguem por mim para minha total e completa libertação de todos esses contratos, dispositivos e energias semeadas, tanto conhecidas como desconhecidas, que infringem a lei do amor e a vontade de Deus, Pai, Mãe, Criador primordial, pelo poder que me é concedido por Deus. Pai, Mãe e Espírito Santo, ancoro as potências de luz, abro um portal de luz consagrado por Micá, protegido pelo Arcanjo Miguel e Rancor, porque eu sou Vitória, eu sou Miguel. Eu selo este ato com as asas cósmicas de Vitória, expulsando todas as dúvidas e medos, libertando-me, aprisionando as forças das trevas e encaminhando-as, entregando-as ao comando estelar, às hierarquias da luz e a Deus, Pai, Mãe, Criador primordial. Eu agora volto a garantir a minha aliança através da luz e do amor com Deus, Pai, Mãe, Criador primordial. E volto a dedicar o meu ser por inteiro, físico, mental, emocional, espiritual, a minha vida, o meu trabalho, tudo o que penso, digo e faço, e todas as coisas em meu ambiente à vibração do Cristo cósmico de amor e luz, dedicando o meu ser, a minha própria maestria, ao caminho da ascensão, tanto do planeta como a minha individual e pessoal. Havendo declarado tudo isso, eu agora autorizo aos meus mentores e ao Cristo cósmico e a meu próprio ser superior para que façam as mudanças em minha vida, para acomodar esta nova dedicação, e peço testemunho do Espírito Santo. Eu agora declaro isso a Deus, adiante retroativamente, que seja escrito no livro da vida, que assim seja, graças a Deus. Está feito, está nas mãos da luz, e assim é. Eu sou luz, amor e paz. Eu sou Alfa e Ômega. Kodós, 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 Adonai, Sebaió. Arcanjo Miguel e legiões da luz, coloca sobre mim, sobre a minha casa, sobre os meus familiares, o manto sagrado de proteção, tornando-nos invisíveis a todo e qualquer mal, em todos os tempos, níveis e dimensões. Dissolva, desvincula, desassocie, desintegre toda arma, energia ou pensamento direcionado contra mim. Determino que o manto da invisibilidade permaneça ativado ao longo de todo o dia e durante toda a noite, enquanto eu manifesto Deus na Terra, e que se replique por 28 dias, se necessário. Está selado, concretizado e está feito. Então é isso. Eu só quero comentar aqui, antes de fazer as ferramentas, sobre uma parte aqui do decreto que diz: eu volto a dedicar o meu ser por inteiro, físico, mental, emocional e espiritual, a minha vida, o meu trabalho, tudo que penso, digo e faço, e todas as coisas em meu ambiente à vibração do Cristo cósmico, dedicando o meu ser, a minha própria maestria, ao caminho da ascensão, tanto do planeta como a minha individual e pessoal. Essa parte aqui, muita gente tem bloqueio, porque acredita que dedicar a sua vida ao caminho da ascensão, que dedicar a sua mente, as suas emoções ao caminho da ascensão, é muito do que a religião nos conta, que a gente tem que ser boazinha, que a gente não pode mais tomar uma cervejinha no final de semana, que a gente não pode mais comer feijoada, que a gente não pode mais ir pra balada, que a gente não pode mais se divertir com coisas da matéria, ter prazeres da matéria. E aí a gente bloqueia o nosso caminho de ascensão, porque a gente acredita que a gente tem que ser perfeitinho e a gente seria de alguma forma punido caso não fosse assim. Então as pessoas têm muito bloqueio com essa parte do decreto. Prestem atenção nos próximos dias. O que vocês sentem ao declarar que vocês, a partir de agora, vão dedicar a vida inteira de vocês a Deus? Porque quando a gente dedica a nossa vida inteira, essa dedicar a Deus, a minha vida inteira, está muito associado no nosso subconsciente à religião. E Deus da religião é um ser punitivo, que se a gente não fizer as coisas tudo certinha, ele nos pune, de alguma forma. Então a gente precisa desconstruir essa ideia de que Deus é um ser punitivo. Deus quer que a gente tenha todos os prazeres da matéria. Ele quer que a gente tenha todas as melhores coisas da matéria. E também desenvolva as nossas virtudes. E também desenvolva todas as questões espirituais. Porque a gente está aqui na matéria para ter prazer da matéria também. Senão seria muito pesado desenvolver a nossa espiritualidade. E se a gente não precisasse dos prazeres da matéria, a gente estava em outro lugar. Literalmente.
Tá? Então a gente pode fazer sexo, a gente pode ter bastante dinheiro, a gente pode comprar bolsa de marca se a gente quiser, sapato se a gente quiser, pode ir pra balada se quiser, pode ir pra barzinho se quiser, pode ter amigos e sair pra curtir final de semana e mesmo assim dedicar a tua vida ao caminho da ascensão, tá? E é uma coisa bem natural que com o tempo tu vai começar a selecionar mais as tuas atividades. Mas não é de se sair completamente de uma vida que tu tinha antes para criar uma vida nova. Isso não existe, não é possível, não é factível, não é compatível com a nossa expansão de consciência, com o nosso nível de consciência das pessoas que moram aqui na Terra. Tá? Então, quero deixar isso, trazer essa reflexão, porque eu vejo que muita gente tem resistência a evoluir, é subconsciente essa resistência. Porque lá no seu subconsciente ela acredita que para ser boa, uma boa espiritualista, por exemplo, ela tem que ser certinha. E certinha para ela significa isso tudo. Deixar de ter todos os prazeres e se dedicar a rezar, a evoluir, a curar. Não existe isso. Inclusive, hoje, o segundo pedido que eu vou fazer vai ser sobre propósito de vida. E eu vou falar sobre os 4 pilares do propósito de vida para vocês entenderem um pouquinho melhor ali. Mas vamos fazer as ferramentas para liberar esses contratos primeiro. Arturianos, qual a primeira ferramenta para a gente trabalhar essa quebra de contrato? Olha, ferramenta dos arturianos, ou seja, eles vão trabalhar individualmente dentro de que cada um precisa nesse momento aí para trabalhar o seu tipo de contrato, tá? Então, quando cai essa ferramenta dos arturianos, eles fazem um trabalho espiritual. Vamos lá. Eu sou um ser de luz e divino, equilíbrio e ativo em mim, em todas as pessoas que estão me atendendo. O eu sou no mais profundo entendimento de liberdade e compreensão cósmica. Ativa as frequências de sabedoria e bem-aventurança na nossa linha de vida em total ordem do Criador. Ferramentas. Foi só essa e foi pro fluxo. Quando os arturianos atuam, nem sempre é na hora. Tá? Eles podem fazer isso durante o sono de vocês, se é preciso desdobrar completamente. Meu Deus, estou enrolada hoje. Desdobrar completamente os corpos multidimensionais para fazer trabalho em corpos, cada um vai ter uma coisa que precisa, ou no mental, ou no emocional, ou no perispírito mesmo, tá? Ou no corpo físico. Então eles fazem um trabalho durante o sono, geralmente, tá? Quando cai a ferramenta deles ali. Vamos lá, vamos entregar para o fluxo. Nós somos seres de luz e seres divinos, entregando esse trabalho ao comando arturiano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe, seja reescrito sob a luz crística e testemunhado por nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecemos essa oportunidade de transformar o nosso ser em luz divina, abundância e cura. E todos os dias, além da quebra de acordo, eu estou fazendo um pedido a mais para a gente trabalhar no nosso campo e hoje vai ser alinhar a nossa vida com um propósito de vida. E casa muito bem com o que eu estava falando antes, porque um dos propósitos de vida de todas as pessoas que estão encarnadas na Terra é evoluir. A pessoa faz isso ela estando consciente ou não. Ela aprende com as coisas da vida, ela querendo ou não, tá? Então, o propósito de vida, ele é o motivo pelo qual tu estás aqui encarnado hoje. Existe um motivo pelo qual tu resolveu vir viver essa experiência. Né? Então, esse motivo, ele está baseado em 4 pilares. O primeiro pilar é o de curar a si mesma. Então, a gente veio aqui para se curar. A gente veio aqui para aprender, para expandir a consciência, para aprender coisas. A gente veio aqui para servir, ou seja, a gente tem uma frequência, uma coisa que a gente já sabia, que a gente veio entregar para as pessoas, um talento que a gente já sabe, que já está bem estruturado no nosso subconsciente para a gente entregar para as pessoas. Todo mundo tem talentos e a combinação desses talentos gera uma frequência única. Não existe competição dentro do propósito de vida. Cada ser tem um propósito único e a junção de todos os propósitos faz com que a coisa ande, tá? Então, quanto mais consciente a pessoa tá do seu propósito, qual que é o meu propósito no mundo, mais ela vai agir em todas as áreas da vida dela para ativar aquele propósito lá, para se alinhar com aquele propósito. E por último, o quarto é se divertir, curtir. Porque sem curtir os prazeres da matéria, a gente veio aqui para curtir também, tudo fica muito pesado. Então a gente veio para curar, a gente veio para aprender, a gente veio para servir, e veja que servir é diferente de trabalhar,
tá? Porque eu trabalhei como pesquisadora e não me sentia servindo, apesar de ser um trabalho que as pessoas consideram importante para a sociedade, eu não me sentia servindo, eu ia lá para bater o ponto, literalmente. Né? E às vezes na rua, pegando uma carteira para alguém que deixou cair no chão, por exemplo, entregando para ela, eu me sinto servindo, muito mais do que eu me sentia naquela época lá. Tá? Então, trabalho não é significado de serviço. Tá? A gente se sente que está fazendo uma coisa boa para a sociedade quando a gente está alinhado com nossos talentos para usar no nosso propósito. Então, às vezes a gente trabalha simplesmente para ganhar o dinheiro e não consegue usar os nossos talentos dentro do nosso trabalho. Então, a gente não se sente servindo, a gente se sente trabalhando por obrigação ali, né? Porque é uma coisa que a gente tem que pagar as contas, aquela coisa assim. Porém, existe sempre trabalhos alinhados com o teu propósito de vida. Tem gente que o propósito de vida não é trabalho, é vir aqui para ter relacionamentos saudáveis. Então, ela vai focar a vida inteira dela em melhorar as relações e ela provavelmente não tem problema nenhum com o trabalho dela. Ela sempre trabalhou em coisas que ela gosta de várias coisas. Então, cada um tem o desafio necessário para te alinhar com o teu propósito de vida. Tá? E o pedido que a gente vai fazer aqui na mesa é exatamente esse, para a gente se alinhar com o nosso propósito de vida. Esse assunto, propósito de vida, é muito amplo, mas basta, eu acho, a gente entender que é muito mais do que um trabalho, tá? Não é, descobrir meu propósito, não é descobrir o trabalho que eu vou me sentir feliz fazendo, mas também é isso, né? Porque trabalho é um dos pilares, serviço é um dos pilares, né? Só que é muito mais, é a vida inteira nossa alinhada à nossa frequência que a gente veio para entregar para o mundo, né? O nosso servir para o mundo, né? Então tá alinhado ao curar, tá alinhado ao aprender, tá alinhado ao servir, que é o trabalhar, e tá alinhado ao se divertir também. Porque até as pessoas que, até o se divertir ali, tá dentro do nosso propósito de expandir, tá? E as pessoas se divertem com coisas diferentes, porque tem talentos, vibrações diferentes, gostos diferentes, valores diferentes. Então, o servir também se adapta, o divertir-se também pode se adaptar à nossa frequência de propósito. Olha só, tá? E às vezes a gente se diverte sempre nos mesmos locais porque é o que todo mundo faz. E a gente não fica pensando, será que eu gosto disso? Será que eu não preferia estar me divertindo de outra forma? Então, isso é se alinhar com o propósito, é entender quem tu és, a tua verdadeira frequência, o teu verdadeiro motivo, né? Então, esse pedido de alinhamento com o propósito de vida vai trabalhar em todas as áreas da vida, alinhando vocês com essa frequência, que é o propósito de vida de vocês, que é a frequência única que vocês vibram e que acessam o propósito, tá? Só para contextualizar sobre propósito ainda, os arcturianos, eles lá no planeta de Arcturus, eles nascem e eles são medidos, a frequência deles é medida e mensurada em hertz lá, e eles verificam qual que é o propósito de vida daquela criança que nasceu. E a criança é toda direcionada para que ela manifeste na maior pureza aquela frequência que ela nasceu para emanar, nasceu para emitir. Então, tudo é direcionado naquela criança para que ela consiga expressar a sua máxima potência, a sua frequência ideal, a sua frequência de propósito. E esse é um conceito diferente de propósito do que a gente tem aqui, né? Mas é a mesma, na verdade. Então a gente pode pegar esse exemplo, né, incorporar na nossa vida e entender que propósito é uma frequência que a gente tem que vibrar. E se a gente vibrar nessa frequência, a gente vai entregar o nosso melhor para as pessoas e para nós mesmos. A gente vai ter a vida mais feliz, mais alinhada com a nossa essência e vai entregar o melhor de nós para construir a sociedade de alguma forma. Então pensem nisso. O propósito é uma frequência que a gente tem que vibrar para se sentir feliz, realizada e ainda entregar o nosso melhor, transbordar o nosso melhor para as outras pessoas. Então é isso que a gente vai pedir, para a gente se alinhar com o nosso propósito de vida, ou seja, colocar a nossa frequência mais próxima da frequência de propósito, tá? Então vamos lá. Arcturianos, nós queremos nos alinhar mais com a nossa frequência de propósito de vida. Ferramentas. Saiu aqui cura da criança ferida. Isso é um grande trava pro propósito, porque a gente deveria saber quem nós somos. E a gente deveria saber o que nós gostamos, os nossos valores, os nossos talentos. E a gente só não faz isso, não consegue, porque a gente tem uma prisão emocional muito grande, medo de rejeição, medo de abandono, tudo problemas lá que a gente construiu
na criança ferida, tá? Que veio de outras vidas, mas isso é outra história. Então, quando a gente cura a criança ferida, a gente cura esse medo da rejeição, o medo do abandono, a gente para de se preocupar com o que os outros pensam. E aí a gente consegue enxergar as nossas verdadeiras vontades, os nossos verdadeiros desejos, os nossos talentos, as nossas virtudes, as nossas verdades. Tudo isso a gente deveria saber, pois é nosso. A gente não enxerga porque a gente se preocupa tanto com a opinião do outro que a gente não consegue olhar para dentro de nós e admitir para nós mesmos que o que eu gostaria, sei lá, era de repente me vestir de bruxa aqui e virar uma bruxinha e fazer esse tipo de trabalho me conectando com essa egrégora. Pronto. Mas não, Deus me livre, né? Isso é muito estranho. E aí a gente já se preocupa com tudo que as pessoas vão achar. E aí a gente não consegue entrar em contato com a nossa frequência de propósito. Então exige muita liberdade emocional para entrar em contato com a nossa frequência de propósito. E o que mais traz prisão emocional é a cura da criança interior ferida, tá? Então vamos trabalhar aqui a limpeza da ancestralidade. Eu sou um ser de luz, eu sou um ser divino, libertando em mim e em todos que estão me assistindo, todos os nossos antepassados de qualquer culpa e apego. Faço isso com a espada flamejante de Arcanjo Miguel. Eu apelo aos arcturianos e a nosso eu superior Cristo, que perdoe a quem precisa ser perdoado e nos liberte das correntes espirituais. Somos livres, purificados e curados na luz dourada do Cristo. Kodós, 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 Adonai, Sebaió. Próxima ferramenta. Olha só, peraí. Saiu a ferramenta do engano. Essa ferramenta aqui, ela desfaz enganos. Literalmente, a gente entendeu errado alguma coisa, ou a gente não está conseguindo compreender algo, então ela desfaz as nossas incompreensões. Ela dá uma virada de chave, né? Sabe? Quando a gente fica pensando sobre algo e entende, vê aquilo de alguma forma, essa ferramenta dá uma virada de chave para que a gente consiga ver situações de formas diferentes. Então vamos lá. Eu sou um ser de luz, filho de Deus, Pai e Mãe, e regenero em mim e em todas as pessoas que estão me assistindo nossas atitudes e incompreensões, em perfeita luz do Criador, transmutando e equilibrando o nosso ser. E isso é muito necessário, né, pra gente entrar na frequência do propósito, porque a gente muitas vezes compreende errado, a gente entende errado as coisas. E se a gente enxergasse de uma forma mais livre, mais liberta, a gente conseguiria acessar essa frequência do propósito com mais facilidade. Próxima ferramenta. Agora saiu a ferramenta dos arcturianos, eles vão nos ajudar aí a trabalhar, acessar um pouco mais essa frequência do propósito. Eu sou um ser de luz e divino, equilíbrio ativo em mim e em todas as pessoas que estão me assistindo. O eu sou no mais profundo entendimento de liberdade e compreensão cósmica. Ativa as frequências de sabedoria e bem-aventurança na nossa linha de vida em total ordem do Criador. Próxima ferramenta. Fechou. Então vamos entregar para o fluxo universal. Nós somos seres de luz e seres divinos, entregando esse trabalho ao comando arcturiano para que entregue no livro sagrado de Deus, Pai e Mãe, e que seja reescrito sob a luz crística e testemunhado por nosso Espírito Santo, reordenando o nosso fluxo em ação. Agradecemos essa oportunidade de transformar o nosso ser em luz divina, abundância e cura. E é isso aí, então. Vamos alinhar os nossos chakras para finalizar a mesa. Eu sou ativar a matriz divina em todos os nossos corpos em teta e multidimensional, organizando e requalificando todos os nossos chakras, ativando a nossa Kundalini sagrada, desde o chakra central, o diamante da terra, alinhando o manto de luz eletrônico da presença divina do Eu Sou, com cordão de prata ativado, subindo até o chakra causal, ativando a coluna de Hércules e banhando com a seiva da Via Láctea todos os nossos corpos multidimensionais. Ativando os cristais do chakra coronário, conectando com o nosso corpo de luz, alinhando a nossa pineal e os nossos sistemas endócrinos, envolvendo o corpo físico, ancorando uma espiral e inserindo a reconexão do DNA sagrado com os 13 filamentos divinos conectados ao campo atômico da chama trina. Expandindo a consciência, permitindo experimentar os campos da fonte de Deus, Pai, Mãe e Mãe Gaia, organizando e recalibrando os corpos em teta e multidimensional. Vamos ativar o cubo de Metatron, que acelera a ascensão da consciência, a expansão.
ativando o cubo de Metatron em cada célula, átomo e molécula do corpo físico de todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo em qualquer dia, em qualquer local, ativando o cubo de Metatron em todos os nossos corpos sutis, despertando o nosso corpo de luz para a nossa ascensão, ativando o cubo de Metatron enquanto dormimos em todo o nosso ser, curando e regenerando o nosso corpo físico, que Metatron acompanhe toda a ativação do cubo de Metatron em nosso ser, código alma e espírito me desativando e limpando todo o meu arquivo e o arquivo de todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, em qualquer dia, em qualquer lugar da mesa multidimensional arturiana. Está feito, está feito, está feito. Assim é, assim é, assim é. Gratidão, irmãos, por mais um momento de cura e transformação. Metatron é um arcanjo que tem uma ferramenta que chama cubo de Metatron e que quando ele é ativado nos teus corpos de luz, acelera a ascensão, acelera a entrada de luz ali para te ajudar a expandir a consciência, curar tuas emoções, curar o teu mental. Então é isso. Finalizamos por hoje mais um dia de quebra de pactos, acordos, contratos e fortalecimento da nossa prosperidade, porque todos os dias eu estou trabalhando um pedido extra, além da quebra de pactos. Então, se tu pegou aqui hoje, por acaso, chegou por acaso aqui, volta lá no primeiro dia, tá tudo gravado lá no meu YouTube, Easy Bittencourt, né? Então, volta lá no primeiro dia, assiste as instruções do primeiro vídeo, pelo menos, e depois vem aqui assistir com a gente ao vivo todos os dias às 9 horas, aqui no Instagram, tá? E depois, logo em seguida, eu baixo a gravação lá pro YouTube para vocês poderem assistir, caso não consigam assistir aqui comigo. Então é isso, agradeço a presença de todos, agradeço a formação de egrégora. Deixem um curtir ali no YouTube para mim, mandem um comentário lá embaixo se vocês estão comprometidos com esses 21 dias, porque isso fortalece a nossa egrégora, fortalece as outras pessoas que estão assistindo, eles veem, nossa, tem bastante gente comprometida, eu também vou me comprometer. Então isso tudo impulsiona os outros a se comprometerem e também obterem essa quebra de contrato, limpeza de prisões emocionais da nossa vida, beleza? Brigadão, gente, até amanhã então, às 9 horas.